A Batalha das Ardenas é bastante conhecida, mas há muito mais do que a história da 101ª Divisão aerotransportada em Bastogne, ou de Sepp Dietrich ir para Stolmont. Esta é a história da Batalha de Saint-Vith. Como Bastogne, Saint-Vith era um cruzamento de 6 estradas. Foi também o local da única linha ferroviária na área que vai da Bélgica à Alemanha. Hoje, esse é um lugar que chamaríamos de terreno importante. O que quer que os alemães tenham chamado em 1944, o comandante do 5º Exército Panzer, Hasso-Eckard, o barão von Manteuffel, declarou: o sucesso do 5º Exército Panzer vai depender da captura antecipada de Saint-Vith. Ele ordenou que o general Waterloo capturasse Saint-Vith até o final do dia 1º. Ele teria aceitado o dia 2. De certa forma, Saint-Vith era ainda mais importante do que Bastogne, porque os alemães careciam de gasolina e suprimentos para irem mais para o oeste. Por outro lado, se eles tomassem Saint-Vith, eles poderiam reabastecer lá. Os americanos foram instruídos a manter Saint-Vith a todo custo. Na residência em Saint-Vith estava o Major-General Alan Jones, comandante da 106ª Divisão, os Golden Lions. A última das divisões de infantaria do Exército dos Estados Unidos ir para a Segunda Guerra Mundial tinha sido tão bem treinada quanto qualquer outra, mas foi ordenada a fornecer substitutos de combate para outras unidades antes de deixar os Estados Unidos. Went to the 740th Tank Battalion over in, they were in Belgium at the time when I went in as a replacement. And there again, I didn't say anything about my age. I kept my mouth shut because I didn't want them to find out about it. No dia 11 de dezembro, a 106ª substituiu a veterana 2ª Divisão em suas posições no Schiene-Eifel, um longo cume de montanhas no lado alemão da fronteira. No flanco esquerdo da 106ª estava o 14º Grupo de Cavalaria ligeiramente menos verde. Ao sul estava a excelente, embora um pouco danificada, 28ª Divisão, a Bloody Bucket. As comunicações eram feitas principalmente por linha telefônica, já que o terreno estava causando estragos na rede de rádio. Luft tinha 2 divisões Volksgrenadier para atacar esses 3 regimentos e várias outras adversidades. Nenhum era do tipo que os cinejornais de propaganda alemães costumavam a pregar. Havia a 18ª de 3 meses, que incluía principalmente soldados da Luftwaffe que recebiam rifles e eram enviados para ela, e a 60ª Volksgrenadier ou Divisão Luar, que era predominantemente composta por jovens hitleristas de 17 anos. É de se perguntar como von Manteuffel esperava que Saint-Vith fosse capturada em 48 horas. Todos os veteranos das Ardenas mencionam o frio, e isso não foi por acaso. O lançamento do ataque foi cronometrado de acordo com relatórios meteorológicos de U-boats no Atlântico. Um período de mau tempo tinha como objetivo reduzir o poder aéreo aliado a retardar a resposta. Mesmo assim, algumas patrulhas americanas foram enviadas para o frio. We had a regular, M1 jacket and the fatigues and the GI boots, which were not waterproof, I guarantee you. And it was cold. A recém-chegada 106ª ouviu os preparativos alemães. Alguns os relataram apenas para serem informados de que estavam ouvindo um engano sonoro. Alguns se perguntavam se não estavam sofrendo de nervosismo de novatos. Mas às 5:30 da manhã, de 16 de dezembro, no entanto, esse nervosismo se justificou. Uma grande barragem de artilharia os atacou ao longo da linha, cortando os fios telefônicos, e um ataque terrestre começou meia hora depois. Por volta do meio-dia, era óbvio que um grande ataque estava em andamento e que as limitadas reservas disponíveis estariam todas comprometidas. They told us to go to a ordnance depot which was nearby and take anything we wanted. That sounds good, but we got there and all the tanks that they had were shot up. Some were missing radio, all of them were missing radios, some were missing rammer staffs for the main gun. Some were missing parts and things that they really didn't have to have. But anyway, they put one tank together from pieces of others. As forças alemãs moveram-se nos flancos norte e sul, começando a cercar o cume e rapidamente tomando a vila de entrada de Blyave. Elas foram expulsas por uma unidade improvisada da 106ª, consistindo principalmente de engenheiros, artilheiros, cozinheiros e escriturários que controlaram a cidade até a ordem de retirada na manhã seguinte. Naquela noite, os desafios de comunicação resultariam numa das ligações mais fatídicas da história do Exército dos Estados Unidos entre Jones e o comandante Middleton. I'm worried about some of my people. I know. How are they?
not well, and very lonely. I'm sending up a big friend. Workshop. It should reach you about 7 a.m. tomorrow. Now, about my people. I think I should call them out. Middleton não ouviu isso e continuou. You know how things are up there better than I do, but don't you think your troops should be withdrawn? Jones não ouviu a segunda metade da pergunta de Middleton e pressionou por ordens. I want to know how it looks from where you are. Shall I wait? A conversa foi interrompida no final, e Middleton entendeu que a 40ª, 22ª e 40ª, 23ª deviam ser retiradas, enquanto Jones acreditava que deviam permanecer na posição. Embora Jones possa ter discordado do que ele pensava ser a posição de Middleton, ele era novo no comando e não pressionou o assunto com seu chefe. 17 de dezembro às 10h30. O brigadeiro-general Bruce Clark, da 7ª Divisão Blindada, chegou a St. Vith com apenas 3 homens e um jipe. As esperanças de Jones de que as unidades em Shinyaifo ficassem aliviadas naquele dia foram destruídas. A manhã de 18 de dezembro demonstrou aos americanos em St. Vith a magnitude do problema que estavam enfrentando. Um comboio da 7ª Divisão Blindada que passava pela cidade de Poto, 6 milhas atrás de St. Vith, foi emboscado e destruído por uma unidade da 1ª Divisão SS Liebestandard. Embora a maioria das tropas tenha escapado para relatar o bloqueio na linha de comunicação americana. A 7ª Divisão Blindada não estava disposta a deixar a estrada para St. Vith ser cortada, e o Comando de Combate A fez esforços para retomar a cidade. By this time, I had a shell in the breach, and I'd kick him with my right foot. And he and I had a signal, he knew when I kicked him that the gun was ready to fire. So he hit the solenoid with his left foot, the gun fired, the shell comes out, and by this time I had the second one in there and kicked him. So we could fire, I would say, 3-4 seconds. Within 3-4 seconds, every 3-4 seconds, we fire a shot. And the same thing with the AP. If there was a tank, I'd have at least 2 or 3 APs in my lap, just holding it and then kicking him, and he fire and kick it, fire. It used to go very fast. I moved very fast, let me tell you something. When you have another tank coming and you see him, and you see his gun coming out, you move very fast. Ficou óbvio que os Estados Unidos não podiam mais segurar a última ponte sobre o rio Our, em Stony Brook, para os membros dos 2 regimentos de infantaria Shinyaifo que conseguissem escapar do cerco. Os engenheiros a explodiram e a 40ª, 24ª com a 9ª Divisão Blindada começaram uma retirada de luta. A última chance de socorro para os 2 regimentos do Gold Lion nas colinas era romper o cerco e recapturar a ponte Schonberg. Na manhã de 19 de dezembro, as forças americanas prepararam-se para atacar a cidade de Schonberg, assim como as forças alemãs se prepararam para atacar as colinas. Infelizmente, os alemães deram o primeiro passo e a artilharia americana foi devastada antes que a infantaria pudesse avançar, e a infantaria foi atrasada por uma barragem alemã. Pior, os alemães tomaram medidas para proteger a única ponte que haviam capturado com pesadas defesas antiaéreas ao redor da cidade. Não tendo aeronaves para atirar, os artilheiros alemães baixaram as armas e as apontaram colina acima contra os atacantes americanos. Basta dizer que o ataque falhou. Cercados, sem suprimentos e incapazes de escapar, os 2 comandantes de regimento decidiram que mais resistência seria inútil e que seus soldados deveriam abaixar as armas. Uma decisão não necessariamente aceita pelos soldados em questão. Até hoje há um debate se a 106ª poderia ter mantido seus regimentos no Shinyaifo indefinidamente se eles tivessem fornecimento pelo ar como as forças isoladas em Bastogne, mas havia apenas uma quantidade finita de capacidade de transporte aéreo. Cerca de 6.500 homens foram feitos prisioneiros da 106ª naquele dia, com mais outros capturados posteriormente de postos avançados caídos. Um deles era o filho do comandante da divisão. Ainda assim, os esforços para conter e, em seguida, reduzir as posições dos Gold Lions no Shinyaifo significaram que não houve nenhum esforço significativo para atacar St. Vith até 20 de dezembro, agora 3 dias depois do cronograma alemão. O general Jones entregou o comando da defesa de St. Vith ao brigadeiro-general Bruce Clark, comando de combate B da 7ª Divisão Blindada.
A 7ª Divisão Blindada agora fornecia a principal força de combate para a defesa. Derrotada e sem mais do que um regimento e alguns meios de apoio restantes, as forças americanas se reposicionaram no que ficou conhecido como Fortificado Ovo de Ganso, composto por cerca de 22.000 americanos. As forças alemãs atacariam o Ovo de Ganso de todos os lados, forçando os americanos a ceder terreno lentamente. 4 tanks from the RC company went down this road, and there was a curve in it. And just as they got to that curve, here's the lead German tank. So they fired and knocked it out. Lucky shot, bounced off the road and hit the tank and went through it. I put that out. Reloaded, but the gun got stuck. The round got stuck in the gun. So they called up the next tank with hand signals. He came up, and the second German tank was coming around the curve, and he fired, and he hit it, and he knocked it out. Same thing happened on the third tank. They knocked that one out. Well, after the third tank went, this is the first SS Panzer Division now, the best German tank unit that they had. It turned around and turned tail. No dia 22 de dezembro, o Marechal de Campo Montgomery emitiu ordens dramáticas para que as tropas de Saint-Vith recuassem. Você cumpriu sua missão, uma missão bem cumprida. É hora de se retirar com toda a honra. Nenhum dos americanos gostou de recuar como um conceito. And the 101st was cut off, sent to Bastogne, and 82nd came up to the North Shoulder where we were. So when the 82nd got there, they had no tanks with them, of course, because they never had tanks. So we joined up with them, and we stayed with them from about the 23rd of December until the 25th of January. A retirada das forças americanas teria um confronto móvel com as forças alemãs até finalmente cruzar o rio Salm e destruir a ponte atrás deles. Os heróicos defensores de Saint-Vith derrotaram o ataque alemão tanto quanto os soldados em Bastogne. No entanto, os defensores de Saint-Vith foram expulsos por um general estrangeiro, enquanto os defensores de Bastogne ficaram isolados. Assim, na percepção do público, para uns foi uma derrota, para outros uma vitória. A realidade é muito diferente. E embora ofuscada na consciência pública pelos defensores de Bastogne, os defensores de Saint-Vith lutaram com a mesma tenacidade e seus esforços desempenharam um papel importante na derrota da ofensiva alemã no final da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental. Até hoje, um Sherman da 7ª Divisão Blindada fica de guarda voltado para o leste na estrada de Saint-Vith, em Vieux-Somme. Seus esforços nunca foram esquecidos.